Como eu havia anunciado já para os nossos ouvintes há pouco, um assunto muito importante que nós vamos tratar agora diz respeito principalmente às gestões públicas, porque prefeituras estão sendo órgãos públicos mais desprotegidos e suscetíveis a ataques cibernéticos. Com o ambiente virtual desprotegido, nos últimos anos, municípios já sofreram e sofrem com vazamentos de dados, paralisação de sistemas, roubos de grandes quantias em valores, em dinheiro, de cofres públicos. E as prefeituras, seguramente, são os órgãos públicos mais expostos a esse tipo de ataque cibernético, a roubo de dados e até de recursos públicos. É um assunto que vem repercutindo bastante nos últimos dias, porque nós tivemos aí muitas prefeituras do estado que passaram por esse problema. Esse é um assunto que nós selecionamos para abordar hoje, para falar sobre esse assunto, com alguém que tem propriedade para falar sobre isso. Nós vamos conversar com o diretor da Escuna. A Escuna é uma empresa que trabalha há 33 anos com foco em soluções de segurança de informação, serviços consultivos e possui uma operação Cyber Defense Center e tem experiência e tem propriedade para tratar desse assunto. Eu quero cumprimentar o diretor da empresa Escuna, que está em contato conosco nessa manhã, o Gustavo Gonçalves. É um prazer conversar contigo, Gustavo. Bom dia. Bom dia, Rodimar. O prazer é meu falar contigo e teus ouvintes. Como é que esse assunto se apresenta no momento? Aqui no estado, na verdade é um problema nacional, mas aqui no estado do Rio Grande do Sul, com frequência, tem dado problema. Como é que vocês que trabalham com esse assunto, no que diz respeito ao sistema de proteção, têm visto a apresentação do problema e casos registrados no nosso estado, Gustavo? Bom, Rodimar, isso é um problema mundial, eu não diria mais como um problema específico aqui do estado ou do país. Tá? Nos últimos anos, com o advento cada vez maior do uso das tecnologias, as ações criminosas começaram a se voltar para esse ambiente, porque é um lugar onde circula dinheiro. Né? Então, números de cartões de crédito, dados pessoais para fraudes, e muitas vezes dinheiro, né, eletrônico circula pelas redes e as ações criminosas cada vez começaram a se voltar mais para esse ambiente. Com o advento da pandemia, onde muitos negócios, que eu brinco de cimento e tijolo, tiveram que se digitalizar, né, cresceu ainda mais o número de ataques para esses ambientes. Okay? E por que no setor público isso acaba, né, tu estava comentando agora há pouco, sendo mais frágil? Porque, diferente da iniciativa privada, o setor público, muitas vezes, por toda a sua regulação do setor, tem mais dificuldade de se atualizar, de tomar medidas mais ágeis para implementar recursos de segurança para se adaptar a esse novo cenário. Né? Eu acho que é notório para todos que os prefeitos, né, o Estado como um todo, né, o poder público como um todo, tentou se adaptar à realidade da pandemia e tentar oferecer serviços para os cidadãos de maneira digital, né, rapidamente. Até a gente viu movimentos do governo do Estado, das prefeituras, dos municípios, em se transformar os serviços que eles usualmente ofereciam num guichê, né, alguém atendendo pessoalmente, para um serviço digital. Né? E isso é comum, é normal, esse tipo de serviço. Primeiro, se disponibilizar o serviço e depois se pensar nas consequências de segurança para que esse serviço seja bem feito. E é nessa brecha que as fraudes acontecem, que os infratores fazem as invasões e acabam fazendo as fraudes. A gente acaba percebendo, Gustavo, que muitas vezes repercute imediatamente quando acontece, por exemplo, desvio de valores dos cofres públicos, de contas bancárias. Mas não é só isso, existem outros casos, como vazamento de dados, paralisação de sistema, que às vezes no momento a gente não dá tanta importância ou não vê uma repercussão maior, mas aí pode estar também futuros grandes problemas, não é mesmo, Gustavo? Exatamente. Os vazamentos de dados têm crescido muito nos últimos anos, tá?
Nós, como tu comentaste, Rudimar, a gente já trabalha com proteção da informação, né, com segurança da informação, há pelo menos 30 anos. Tá? E nós já passamos por várias fases, né, de perfil de ataques, né, desde o início lá que esses ataques eram quase que românticos, né, eram curiosidades que as pessoas, que os atacantes, que os hackers invadiam ambientes e muitas vezes gostavam de dizer que eles tinham invadido e até muitas vezes botavam mensagens dentro dos sistemas dizendo quem tinha sido o invasor para se gabar daquela invasão, né? Passamos também depois por uma outra fase que bastante interessante, que foi a fase do hacktivismo, né? Que foram aquela época do Anonymous, onde grupos hackers fizeram ataques a governos pelo ativismo, né? de derrubada de sistema, derrubar sistemas. E hoje a gente vê um movimento de grupos criminosos invadindo sistemas e eles não querem muitas vezes aparecer. Tá? Existem muitos ataques. A gente tem assim isso que eu estava comentando assim, aparece muito na mídia o ataque que encripta sistemas, indisponibiliza sistemas. O primeiro impacto para o cidadão, né, de uma prefeitura que é invadida dessa forma é os serviços que eu consumo desse município estão indisponíveis, né? Mas isso é um dos problemas, né? Normalmente esse tipo de ataque de ransomware ele está estabelecendo o que a gente chama de uma command control, é uma relação de comunicação entre o ambiente afetado e uma área externa na internet comandada pelo atacante, onde ele captura dados desse ambiente aleatoriamente e leva para essa base de dados deles para eles fazerem análise desses dados e ver o que é útil para eles. E esses dados são muitas vezes vendidos no que a gente chama de Deep Web, né, na internet profunda, onde outros grupos consomem essas informações para fazer, por exemplo, crimes de estelionato. Né? Usar dados dos cidadãos ali como CPF, o nome, carteira de identidade para criar crédito em lojas, consumir em nome daquele cidadão e depois você começa a receber cobranças das lojas de uma compra que você nunca fez. E aí a gente percebe que muitas vezes a prefeitura ou a empresa é vítima, mas também o cliente, o cidadão que tem esse vínculo com a prefeitura, que tem o seu cadastro lá, também é vítima e às vezes não sabe de que forma chegaram aos seus dados, às suas informações. E aí pode ser um dos caminhos dos estelionatários, dos criminosos. Exatamente, exatamente. Então, assim, eu costumo questionar muito quando eu chego, por exemplo, numa loja para consumir ou algum tipo de serviço e me pedem um cadastro, me pedindo meu número do CPF, meu RG, meu nome, meu endereço. Para que serve essa informação? Qual é a utilidade dessa informação dentro da tua base de dados? Né? Se eu estou fazendo uma compra à vista e eu estou pagando ali com um cartão de crédito que tem crédito, que ele consegue aprovar a compra dele, o que interessa para ele o meu dado cadastral como consumidor, né? Sim. É óbvio que ele quer montar uma base de dados dele, mas eu evito normalmente entregar esse tipo de informação. Tá? Já tive casos de lojas que eu desisti da compra porque o atendente, o caixa me disse, eu só consigo finalizar a compra só me dando esses dados. Eu disse, então, sinto muito, eu não vou fazer a compra. Existem exemplos, porque a gente acaba, os exemplos eles são ilustrativos e eles trazem uma realidade muito próxima a nós de casos registrados. Existem exemplos de casos onde prefeituras, por exemplo, foram alvos de ataques recentemente e que você pode nos apresentar, Gustavo? Sim, nós tivemos algumas prefeituras no interior aqui do estado, tá? Que sofreram ataques onde dados de máquinas, de pessoas de tesouraria, por exemplo, foram invadidas e se consegue monitorar o que um usuário desse está fazendo. Tá? Então, ocorreram dados de vazamentos de dados, ocorreram casos de fraudes onde dinheiro foi redirecionado para outras contas. Né? Existiram casos onde é um caso bastante
sofisticado de ataque, mas acontece com uma certa frequência, onde as pessoas vítimas são redirecionadas para sites phishing, né, o que a gente chama, né, onde ele tenta fazer o pagamento de uma conta, recebe um boleto falso e faz o pagamento por uma conta, por exemplo, que não é a conta destino que ele realmente queria pagar, né? O funcionário da prefeitura está, na maior das boas intenções, pagando um fornecedor, por exemplo, mas ele acaba sendo direcionado a fazer o pagamento para uma outra conta que não é do fornecedor. E nós tivemos recentemente, acho que foi em maio do ano passado, a Prefeitura de Santa Cruz do Sul, e teve o seu sistema invadido e acabou aí também tendo prejuízos financeiros. Também o município de Santa Catarina, com cerca de 6.200 habitantes, informações até que o pessoal nos passou aqui dentro desse trabalho de pesquisa para ilustrar esse fato, 10 contas bancárias da prefeitura do município foram invadidas e mais de 2 milhões de reais foram desviados. E depois que isso acontece, há todo um trabalho a ser feito que muitas vezes se torna difícil por parte da polícia por ser tudo virtual. E aí acaba trazendo um prejuízo muito grande para as instituições públicas ou para uma empresa, né, Gustavo? Exatamente. E a própria força de investigação da polícia, por mais especializada que tenha, os crimes cibernéticos têm se proliferado muito, né? São muito comuns acontecerem. Então, humanamente não existe condição de fazer investigação de todos esses crimes, né? Então, assim, a medida da prevenção, né, da proteção dos dados e de uma postura mais adequada no uso da tecnologia para fazer o serviço diário, ela deve ser tomada, né? Tem que se estabelecer esse tipo de postura pelas pessoas que interagem com os sistemas das prefeituras. Gustavo, hoje você é diretor de uma empresa, da Escuna, que é uma referência nesse assunto, trabalha há mais de 30 anos com foco em solução de segurança de informação. Para orientar as pessoas que nos ouvem, sejam pessoas que trabalham em repartições públicas, sejam empresários, quais são as formas de se proteger desses ataques? Certo, existem, assim, inúmeras medidas, tá? Mas algumas coisas são básicas, que nós chamamos, assim, existe uma expressão chamada segurança higiênica, né? É o básico que a gente tem que fazer para já ter um bom nível de segurança estabelecida no ambiente, tá? A primeira medida, né? Ainda mais hoje que nós temos as redes, até em virtude da pandemia, as redes e as proteções de perímetro das redes, elas estão sumindo, porque as pessoas estão pegando seus computadores, saindo de dentro do perímetro de uma área de uma empresa, de uma rede da empresa, e estão trabalhando de casa, né? Conectando em sistemas para fazer seu trabalho. Então, assim, estabelecer uma política rígida e bem criteriosa quanto à proteção dessas estações de trabalho para essas máquinas, né? Existia um produto de segurança de endpoint bem configurado, contratado, que você tenha suporte de um fabricante reconhecido, que é especializado para dar atendimento em eventuais problemas. Isso é uma das primeiras medidas. A segunda medida, se estabeleceu o que a gente chama de uma política de gestão de vulnerabilidades. Frequentemente, os fabricantes de software, eles estão correndo atrás de corrigir falhas em seus sistemas. E essas falhas são publicadas para que os usuários atualizem seus sistemas. O que é triste é que os fabricantes correm atrás disso, corrigem os sistemas, disponibilizam gratuitamente essas atualizações para que os consumidores consumam isso e pouquíssima gente atualiza os sistemas. E é nessas brechas de segurança que normalmente os atacantes fazem uso para invadir os sistemas. Um outro ponto bastante importante, criar uma política de controle de usuários administrativos de sistemas e com senhas fortes, com uma política bem estabelecida de senhas e, se possível, o que a gente chama de segundo fator de autenticação, né? Quando a gente fala em autenticação, eu estou garantindo que aquele usuário
é realmente aquele usuário, não é um hacker usando o teu usuário e senha para acessar um sistema. Okay? É como você ir num cartório, né, e assinar um documento com firma reconhecida, tem alguém ali endossando que foi você mesmo que assinou aquele documento, aquele contrato, por exemplo. Quando a gente fala em múltiplo fator de autenticação, né, no que se chama, a expressão técnica é MFA, normalmente eu tenho que responder 3 perguntas, né? Quem eu sou, o que eu sei e o que eu tenho, tá? Para eu autenticar que o Rudimar, por exemplo, realmente é o Rudimar. Então, quem eu sou é o usuário do Rudimar, o que eu sei é a senha do Rudimar, e o que eu tenho ou é um token, ou é um certificado digital, ou é algo que eu trago para garantir que é realmente o Rudimar que está fazendo aquele acesso com a credencial dele no sistema. Tá? Muitas vezes esses problemas de contas invadidas, né, que tu comentaste agora há pouco, é um caso desses, né, de falta de autenticação, de múltiplo fator de autenticação. Quando a gente recebe, por exemplo, num sistema, por exemplo, um banco, eu vou fazer a autenticação para acesso no banco, e ele me diz, eu vou te mandar um token para o teu celular para te completar aqui a senha, e já está cadastrado lá no sistema o teu número de celular. Ele está garantindo que aquele token está chegando para o celular do Rudimar. Então, por isso, ele fecha a autenticidade lá de que é realmente você que está acessando o sistema. Existem muitos modelos de sistema à disposição no mercado. E como ter acesso a esses sistemas, Gustavo? De segurança? De segurança. Tá. Existem muitos, tá? A própria Scuna aqui, ela oferece diversas modalidades. A gente está bastante acostumado a trabalhar com o setor público, tá? Sim. Nós atendemos hoje o Poder Judiciário aqui do Estado, o Legislativo e praticamente inúmeras das empresas públicas do Estado e praticamente todo o Executivo, né? As secretarias de Estado, tá? São atendidas por nós. Isso pode ser assim, as empresas podem buscar a tecnologia, uma empresa como a Scuna para implementar essa tecnologia e a própria empresa assumir a operação disso, tá? Mas como tu comentaste no início ali, nós também provemos um serviço que a gente chama de CDC, que é um serviço de operação e monitoração 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, tá? Do ambiente dos nossos clientes. Então, não basta só a gente instalar os softwares de segurança e achar que isso está resolvido o problema. É necessário ter equipes especializadas que monitorem, que atualizem, que tomem uma ação de resposta a um incidente quando ele identificar, por exemplo, um malware atacando o ambiente. Essas ações são muito importantes para prevenir estragos maiores. São sistemas que custam caro ou, diante a sua importância, ele acaba não tendo esse valor, sendo muito significativo em razão a toda a importância que ele tem para garantir a segurança de um órgão público, por exemplo? Isso é um paradigma que já foi quebrado, né? Atualmente, os licenciamentos dos softwares, das soluções de segurança estão muito ligados ao número de usuários. Então, eles têm preços normalmente baseados na quantidade de usuários que aquela empresa, aquele CNPJ tem, né? Então, se eu tenho uma empresa pequena com 10 funcionários, com 20 funcionários, eu licencio esses softwares, esses produtos de segurança para aquele volume de usuários. Ele cabe naquele orçamento, né? Se eu tenho, por exemplo, órgãos públicos que nós atendemos aqui com 20 mil funcionários, ele está baseado no volume de usuários que daquele órgão tem. Então, isso, obviamente, que o valor para 20 mil usuários pelo tamanho vai ser muito maior do que um que tem 20 usuários. Claro. Né? Mas ele é flexível dependendo do tamanho da empresa. E a gente percebe que com a facilidade do mundo virtual,
com a questão da pandemia, trouxe uma potencialização de se fazer tudo pela internet. Aí traz risco para todo mundo, além da empresa, além do órgão público, qualquer pessoa que vai fazer o seu negócio, a sua compra, tem que ficar atento para esses riscos, para daqui a pouco não achando que está facilitando a sua vida, está criando um grande problema. Que dicas você deixa para a população em geral a respeito desse assunto para os nossos ouvintes, Gustavo? Eu vou até mudar isso. Ao invés de deixar uma dica, eu vou deixar uma pergunta para as pessoas, para elas pensarem a respeito da minha pergunta. Né? Eu fico imaginando quando as pessoas montam um negócio ou como elas tomam atitudes como pessoas físicas, né? Elas não deixam a carteira dela aberta em cima de uma mesa e saem para passear, né? Elas não deixam, quando elas saem da empresa delas, para ir para sua casa, elas não deixam as portas abertas, tudo exposto para qualquer um entrar naquele ambiente, né? E eu me pergunto por que elas fazem isso com o mundo digital da sua vida e de suas empresas, né? E isso é o que é mais comum, tá, acontecer. É essa falta de cuidado com o ambiente digital, que muitas pessoas, né, e muitas empresas não se deram conta que o seu negócio ele depende hoje, né, do digital. E se o digital for afetado, ele não vai simplesmente, puxa, perdi o digital, mas a minha vida segue. A sua vida real de carne e osso vai ser muito afetada hoje em dia se o digital for afetado. Então, eu deixo aqui uma pergunta para os ouvintes, assim, você já se preocupou realmente com a sua vida digital, com o negócio digital da sua empresa? Se você não se preocupou com isso, você pode ser rapidamente o próximo, né? Nós dizemos hoje em dia que os ataques às empresas, até empresas que têm áreas de segurança estruturadas, a pergunta não é mais se eu seria atacado, é quando eu seria atacado. Tá? Ninguém mais deixa de ter esse tipo de situação. Tá? Eu digo que muitos ouvintes aqui certamente já sofreram um assalto, já sofreram algum tipo de golpe, né, na sua vida normal. Não achem que a vida digital vai ser diferente. Como tu acabaste de comentar, é muito potencializado. A chance disso acontecer é muito maior. Muito maior. A partir do momento que uma pessoa física, uma empresa, uma instituição pública acabar sendo uma vítima desses ataques virtuais e ter os seus prejuízos, independentemente do tipo de prejuízo que ele for, qual é a orientação? Como agir a partir desse momento? Certo. As empresas, né, e as instituições públicas, normalmente elas já têm uma estrutura para fazer o que a gente chama de resposta a incidente, né, tomar ações de resposta a incidente, e essas ações elas dependem do tipo de ataque que ele estiver sofrendo. Tá? Quando nós estamos falando de um ataque de vazamento de dados, existe um tipo de ação a ser tomada. Quando eu estou falando num ataque de ransom, de encriptação, de sequestro dos sistemas, que muitas vezes a consequência disso é um vazamento de dados, existem outras ações a serem tomadas para se restabelecer ambiente. Existem também os ataques de negação de serviço, que nós chamamos, que é tentar indisponibilizar sistemas digitais das empresas para que os usuários reais daqueles sistemas legítimos não consigam acessar o sistema. Tá? Cada um desses tem um tipo de ação diferente. Né? Quando a gente está falando em pessoa física, é muito importante ter esse cuidado com os seus dados e se identificar um tipo de ataque que está sofrendo, né? De estelionato, né? De criação de perfis falsos para ela. A primeira ação a ser tomada é se abrir uma ocorrência na polícia. Ok? Muitas vezes, essas empresas de análise de crédito
também já estão recebendo sinalizações de que aquele CPF está sendo usado. Tá? Então, assim, entrar em contato com essas empresas de análise de crédito para informar um evento que ele foi vítima de um tipo de ataque como esse, também é bastante importante para evitar ter que ficar outras lojas, outros comércios acabarem sofrendo, sendo vítimas, usando o seu nome, e depois as áreas de cobrança dessas empresas vão vir atrás de você para cobrar essa dívida. Muito bem. A gente sabe que o assunto rende bastante, o nosso tempo nos limita. Eu quero agradecer, Gustavo, a participação. Eu gostaria que você deixasse uma forma das pessoas daqui a pouco queiram conhecer um pouco do trabalho da Escuna, como fazer. Tá bom. É fácil, tá? A Escuna, vocês podem acessar o site da Escuna, www.escuna.com. Escuna é scunna.com. Como a gente comentou, temos 30 anos aí de atuação. O foco realmente são empresas, né, que nós atuamos, mas nós temos um blog dentro do site com várias dicas ali de segurança que também podem ser muito bem utilizadas para as pessoas físicas e empresas. Muito bem. Gustavo, obrigado pela participação, pela disponibilidade, por trazer informações a respeito desse assunto, que às vezes daqui na nossa região não é muito abordado, mas que as empresas passam por esse problema, as prefeituras passam por esse problema e precisam se precaver para que não enfrente isso. Um bom trabalho para vocês. Igualmente. Até mais. Muito bem. Está aí ouvindo essa participação do Gustavo Gonçalves, diretor da Escuna, empresa que trabalha há mais de 30 anos com foco em solução de segurança e informações ligada à questão desse mundo virtual, onde prefeituras são os órgãos públicos mais desprotegidos e suscetíveis a ataques cibernéticos e precisam ficar atentos a isso. 11h35, vamos para o intervalo e eu volto já. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Sberce Autopeças inova para melhor atender seus clientes. Agora você conta também com uma moderna máquina para troca de óleo de câmbio automático e geometria em 3D de última geração. No Sberce, você encontra pneus nacionais e importados, conserto de rodas, escapamentos automotivos,